Ele dizia que era só uma amiga. Repetia isso tantas vezes que ela começou a duvidar da própria intuição. Mas bastou um deslize, uma única foto no celular, para que a verdade se abrisse como uma ferida impossível de ignorar. O que parecia uma traição comum se transformou em um desaparecimento cheio de segredos, bilhetes ameaçadores, gravações misteriosas e uma revelação final que muda tudo. O que ele estava escondendo? Quem era a mulher por trás do romance? E o que aconteceu com ele depois que sumiu? Esta história é inspirada em casos reais. Prepare-se para uma narrativa tensa, emocional e surpreendente do começo ao fim. Tem coisas que a gente sente antes de entender, como um arrepio sem vento, um silêncio que grita mais do que qualquer discussão. Eu sabia que tinha algo errado, mas me forcei a acreditar nas palavras dele. É só uma amiga, o amor. Você tá imaginando coisa. E eu, feita de amor demais e medo de perder, aceitei. Aceitei porque amava. Aceitei porque ele era o homem com quem eu tinha construído tudo. Mas por dentro, eu já estava despedaçando. Tudo começou a mudar de forma discreta. Os horários dele começaram a escorregar, primeiro por 15 minutos, depois por 1 hora inteira. Ele, que nunca desgrudava do celular, passou a deixá-lo virado para baixo na mesa, como se a tela fosse uma janela que eu não podia mais olhar. E os sorrisos sumiram. Os olhos dele passaram a atravessar os meus, como se estivessem sempre procurando algo além de mim. Mas mesmo assim, ele continuava dizendo que não era nada, que era só uma amiga, que eu precisava confiar. E eu confiei, porque amar também é isso. Insistir, mesmo quando tudo dentro de você grita para correr. Só que a confiança, quando começa a rachar, não volta a ser inteira. Eu passei a observá-lo em silêncio. Reparava no cheiro diferente das roupas, no brilho nos olhos dele quando chegava em casa, como se estivesse voltando de um lugar onde havia deixado parte de si. Ele não me traía com o corpo ainda. Disso eu tinha quase certeza. Mas me traía com o pensamento, com a ausência, com a saudade que já não era minha. A gota d'água veio numa noite comum, daquelas em que o silêncio pesa mais do que o som da TV ligada. Ele foi tomar banho e esqueceu o celular destravado sobre o sofá. Por reflexo, minha mão pegou o aparelho. Não era desconfiança, eu dizia para mim mesma, era só curiosidade. Mas ninguém segura um coração em alerta. Eu não precisei procurar muito. O nome dela estava fixado no topo da conversa. Só uma amiga, como ele dizia. Mas o que eu li não tinha nada de amizade. Eram mensagens de madrugada, declarações sutis, promessas não ditas, piadas internas, vídeos enviados com corações. E então veio a foto. Uma selfie dos dois. Ela com a cabeça no ombro dele, os dois rindo em um restaurante que ele jurava detestar. Atrás, uma vela acesa. Era o lugar em que ele disse que tinha ido jantar com o irmão na semana passada. Eu paralisei. Não chorei. Não gritei. Só senti um calor estranho subir pela garganta, como se meu corpo inteiro gritasse por mim. E quando ele saiu do banho, enrolado na toalha, me olhou com aquele mesmo sorriso frio de quem não deve nada, eu estava segurando o celular com a imagem congelada entre os nossos olhos. Você quer me explicar o que é isso? Foi tudo o que consegui dizer. Ele olhou, e então desviou os olhos, como se eu fosse só uma lembrança incômoda da vida real. Mas o pior ainda estava por vir, porque não foi ele quem me respondeu, foi ela. O nome dela apareceu na tela como se o destino tivesse decidido que eu já tinha esperado demais. Ligação de vídeo. Carol. Meu dedo tremeu ao segurar o celular, mas antes que eu pudesse recusar, ele arrancou o aparelho da minha mão. Não é nada. Eu atendo depois. Ele disse com a voz seca, quase automática. Só que a expressão dele entregava tudo. Os olhos arregalados, o suor na testa, o silêncio desesperado. Agora não adianta mais mentir, eu disse firme, tentando não deixar a dor engasgar minha voz. Você tem alguma coisa com ela? Desde quando isso está acontecendo? Ele não respondeu. Só passou as mãos no cabelo, como se tentasse bagunçar os próprios pensamentos. Mas o silêncio já era resposta o suficiente. Eu me levantei. Fui até o quarto.
e comecei a jogar minhas roupas numa sacola. Não sabia se ia sair naquela hora, mas precisava fazer algo. Qualquer coisa que me lembrasse que eu ainda tinha algum controle sobre aquela tragédia silenciosa. E foi então que ele falou, mas não como quem confessa. Ele falou como quem se justifica. Eu nunca transei com ela. Eu juro. Foi só conversa, só um apoio. Você estava distante, fria, a gente estava se perdendo. Aquilo doeu mais do que se ele tivesse admitido tudo, porque agora a culpa também era minha. Você teve uma escolha. Você podia ter conversado comigo, podia ter me chamado para resolver, mas você preferiu sorrir para ela enquanto eu chorava sozinha aqui dentro de casa. Isso não é erro, isso é traição. Ele sentou na beirada da cama e colocou as mãos no rosto. Parecia fraco, pequeno, mas naquele momento eu não sentia pena. Sentia raiva, não só dele, de mim também, por ter fingido não ver, por ter acreditado nas desculpas, nos atrasos, nos abraços frios. Passei a noite no sofá da sala, abraçada a mim mesma, ouvindo cada passo dele dentro do quarto, como se o chão também estivesse arrependido. A madrugada foi longa, amarga, mas de alguma forma me deu força. No dia seguinte, fui trabalhar com os olhos inchados e o coração moído, mas com uma certeza incômoda. Eu não podia continuar ali. Pelo menos, não do mesmo jeito. Foi minha amiga Júlia quem me chamou para conversar. Ela me conhecia desde a faculdade e não precisou de mais do que 5 segundos de silêncio para entender tudo. Você vai precisar de coragem, ela disse. Mas antes disso, você precisa saber se ele terminou com ela. Porque enquanto ela existir entre vocês, não tem conserto. E foi isso que me moveu. Naquela mesma noite, pedi para ver o celular dele. De novo. Ele hesitou. Tentou dizer que não tinha mais nada ali. E foi quando percebi. Ele não havia parado. Talvez tenha apagado a conversa. Talvez tenha criado outro canal de contato. Mas ele ainda estava com ela. Não no corpo, talvez. Mas o coração dele já não era mais meu. Então por que você ainda está aqui? Perguntei. A resposta dele me cortou como vidro. Porque eu ainda te amo. Mas o amor, às vezes, não é o suficiente. Foi naquele momento que decidi me afastar. Não como ameaça, não como drama, mas como alguém que escolhe a si mesma pela primeira vez depois de anos se escolhendo por último. Levei minha sacola e fui para a casa da Júlia. Lá, no colchão improvisado do quarto de visitas, comecei a escrever uma carta. Não para ele, para mim mesma. Uma carta de despedida. Um manifesto de renascimento. Mas o destino ainda tinha mais uma dor guardada para mim. Porque 2 dias depois, ele desapareceu. A mensagem chegou às 9h40 da manhã. Enquanto eu ainda segurava a caneca de café, como se o calor dela pudesse compensar o frio dentro de mim. Era da irmã dele. Você sabe onde o Lucas está? Ele não aparece em casa desde ontem. Meu coração afundou. A primeira reação foi raiva. Como assim ele sumiu? Como assim ninguém sabia? Ele nunca foi irresponsável com a família. Sempre avisava, sempre respondia. A segunda reação foi medo. E se algo tivesse acontecido de verdade? Júlia me olhou do outro lado da mesa, sem dizer nada. Ela apenas esticou a mão e tocou a minha. Você não tem que resolver isso sozinha, ela disse. Mas parte de mim ainda se sentia responsável. Ainda que fosse absurdo, eu me sentia culpada por ter ido embora. Como se, ao me afastar, eu tivesse empurrado ele para algum lugar escuro onde ninguém mais pudesse alcançá-lo. Tentei ligar para o número dele. Chamou até cair na caixa postal. Tentei mais 3 vezes. Nada. Mandei mensagem. Visto. Sem resposta. Olhei nas redes sociais. Offline. Era como se ele tivesse desaparecido do mapa. Pensei em ir até o apartamento, mas alguma coisa me segurou. Um tipo de instinto que não sabia se era de autopreservação ou medo do que eu poderia encontrar. No fim da tarde, fui até a casa da mãe dele. Ela me recebeu com o rosto desesperado, olhos fundos e uma voz trêmula que me lembrou os piores momentos da minha própria infância. Você é a única pessoa em quem ele confiava de verdade. Se ele não falou com você,
Então alguma coisa está muito errada. Fiquei, mesmo sem saber se era certo. Passei a noite lá, ajudando a procurar pistas. Revimos câmeras da rua, ligamos para amigos em comum, buscamos mensagens antigas. E então veio o detalhe que ninguém tinha notado. Uma transferência bancária feita por ele 2 dias antes. O valor? R$10.000. O destino? Um nome desconhecido. Foi ali que o medo se transformou em um nó. Júlia, que veio me buscar naquela manhã, me puxou de lado. Você acha que ele fugiu com ela? Perguntou cautelosa. Eu não sabia. E isso doía mais do que qualquer certeza. Porque se ele tivesse feito isso, era o fim da história. Mas se não, era só o começo de uma tragédia maior. No fim daquele dia, fui até o apartamento dele. A porta estava trancada, mas com a chave reserva que eu ainda tinha no chaveiro e que até aquele momento não tinha coragem de jogar fora, entrei. Tudo parecia em ordem, mas havia algo errado no ar. Os quadros estavam ligeiramente tortos, a janela da cozinha aberta, e em cima da mesa, um copo com vinho ainda pela metade. Chamei por ele. Lucas! Nenhuma resposta. Abri o armário. A maioria das roupas ainda estava lá, mas a mochila preta que ele sempre usava em viagens havia sumido. Voltei para a sala e foi aí que vi. Um papel amassado no chão, meio coberto pela perna da cadeira. Peguei com cuidado. Era uma folha arrancada de um caderno. A letra dele. Rápida, nervosa. Uma única frase. Me perdoa. Isso era maior do que a gente. Senti o chão escapar sob os pés. O que significava aquilo? Era uma fuga? Um pedido de desculpas? Um adeus? Júlia entrou no apartamento logo depois, e ao ver meu rosto não precisou perguntar nada. Apenas pegou o bilhete e leu em silêncio. Ele não fugiu só de você, Ana, ela disse. Ele fugiu de si mesmo. Eu queria odiá-lo. Queria dizer que ele era um covarde, um traidor. Mas tudo o que conseguia sentir era uma dor seca, profunda, que misturava amor e luto como se fossem a mesma coisa. E então, naquela noite, recebi uma notificação que mudou tudo. Uma mensagem de voz enviada do número dele. Horário: 4 da manhã. O conteúdo? 4 palavras sussurradas, em uma respiração falha. Ela sabe de tudo. Reproduziu o áudio mais de 10 vezes naquela madrugada. Cada vez tentando ouvir algo a mais, algo escondido por trás das palavras sussurradas. Ela sabe de tudo. Quem era ela? A amiga? A mãe? Eu? E o que era esse tudo? O tempo todo, parecia que eu só sabia a superfície da dor. Mas aquela frase, ela afundava tudo de novo. Júlia ouviu comigo. Tentamos extrair qualquer pista daquele áudio abafado. O som do ambiente era estranho, como se ele estivesse dentro de um carro, ou talvez em um quarto com eco. A respiração estava acelerada, quase em pânico. Mas havia algo no fundo. Um barulho metálico, como uma tranca ou correntes batendo. Eu sabia que precisava de respostas. E fui buscar. Voltei ao apartamento no dia seguinte, mas dessa vez procurei com outros olhos. Vasculhei cada gaveta. No fundo do armário, entre papéis antigos e contas pagas, encontrei uma caixa de madeira. Era pequena, trancada. Usei um grampo de cabelo e, depois de muita insistência, consegui forçar a fechadura. Dentro, havia uma pilha de cartas, a maioria sem destinatário, todas escritas por Lucas. E ali, entre as palavras, estava a verdade que ele nunca teve coragem de dizer em voz alta. As cartas eram um diário, um desabafo mudo. Ele falava da sensação de estar preso num relacionamento que não sabia mais como sustentar. Falava sobre a amiga, Carol, e como ela começou sendo um apoio emocional e acabou se tornando uma fuga. Falava de culpa, de medo e, principalmente, de um segredo que não podia contar para ninguém. Mas uma carta em especial me gelou até os ossos. Ela dizia: Carol não é quem diz ser. Descobri coisas que me deixaram sem chão. Não sei se consigo sair dessa. Ela me fez prometer silêncio. Mas eu não aguento mais. Meu corpo ficou paralisado. Ele não estava apenas envolvido em uma traição amorosa. Ele estava preso em algo mais profundo.
mais sujo. Talvez um jogo psicológico. Talvez chantagem. Talvez perigo real. Lembrei da transferência de R$10.000, da mensagem apressada, do desaparecimento. E lembrei que ninguém conseguia contato com Carol desde aquela manhã. Ela simplesmente tinha sumido. Fui até o trabalho dela, uma pequena agência de marketing no centro. O prédio estava fechado, um aviso na porta. Mudança de endereço, sem previsão de retorno. Tentei ligar para o número que eu havia achado nos registros. Inativo. Voltei para casa sentindo que tinha entrado em um labirinto, e foi então que recebi uma ligação desconhecida. Atendi no segundo toque. Do outro lado da linha, uma voz feminina. Você é a Ana, certo? Sim. Quem fala? A voz hesitou. Meu nome é Letícia. Eu não te conheço, mas eu também fui namorada do Lucas, há muitos anos. Senti o estômago se fechar. O que você quer dizer com isso? Ela respirou fundo. Preciso te mostrar uma coisa. Algo que aconteceu com ele, que nunca foi resolvido, e talvez tenha voltado agora. A ligação caiu, e a dor voltou com ela. Esperei que ela ligasse de volta. 15 minutos, depois 30, depois 1 hora inteira, e nada. Liguei para o número, chamou 2 vezes e desligou. Enviei mensagem, nenhuma resposta. Letícia tinha aparecido como um relâmpago e sumido como poeira. Mas aquilo foi o suficiente para abrir uma nova ferida. Se havia algo que ele escondeu do passado, talvez tudo o que eu vivi com ele tivesse sido só a ponta de um iceberg que eu nunca enxerguei. Júlia sugeriu irmos até a delegacia e registrar o desaparecimento oficialmente. Mesmo com as incertezas, o tempo estava passando e ele ainda não havia dado nenhum sinal de vida. Levei tudo. O áudio, o bilhete, a transferência bancária, as cartas. O policial ouviu tudo com paciência, mas seu olhar era de quem já tinha visto histórias parecidas, algumas com finais que ninguém quer imaginar. A gente vai iniciar o protocolo padrão, mas se ele saiu por vontade própria e não houve crime, talvez volte sozinho, ele disse. Mas algo na minha alma gritava que não era simples assim. Nos dias seguintes, mergulhei em tudo o que consegui encontrar sobre Carol. Pesquisei o nome dela em todas as redes, plataformas, bancos de dados públicos. O que descobri não batia com o que eu conhecia. O nome real dela não era Carol. Era Camila Torres. Ela tinha trocado de cidade 3 vezes nos últimos 5 anos, com registros de processos antigos por estelionato e uma medida protetiva movida por outro homem em 2018. O motivo: perseguição psicológica. Meu corpo gelou inteiro. Lucas estava envolvido com uma mulher que já tinha um histórico de manipulação e violência emocional. E, sem saber, eu estava dentro disso agora. Fui atrás de Letícia. A única pista que eu tinha era o número do telefone, então paguei por uma consulta em um serviço de dados públicos e consegui encontrar um endereço antigo vinculado ao CPF do número. Era longe, uma cidade vizinha, mas eu precisava ir. Cheguei lá no fim da tarde. Uma casa modesta, portão baixo, plantas secas no jardim. Bati na porta com o coração na garganta. Uma senhora atendeu. Disse que Letícia havia se mudado há alguns anos, mas ainda mantinha contato esporádico. Pedi, implorei. A mulher se comoveu e me deu um número alternativo. Desta vez, quando liguei, ela atendeu. Por que você foi embora assim? Perguntei, quase sem fôlego. Porque eu estava com medo, ela respondeu. Medo de me envolver nisso de novo. Medo do que pode acontecer com você. Você disse que tinha algo para me mostrar. Eu estou pronta. Ela hesitou. Depois disse: Vem amanhã às 8. Tem um café em frente à antiga estação de trem. Leva o que você achou. As cartas, a mensagem. Eu vou te contar o que ele nunca contou para ninguém. Naquela noite, não dormi. Só reli todas as cartas dele uma a uma, como se pudesse encontrar nelas alguma pista do que me esperava. E encontrei. Em uma das últimas páginas, havia um nome. Bruno. Nenhum parente nosso se chamava assim. Nenhum amigo. A carta dizia: Bruno sabia, ele viu, e por isso sumiu primeiro. Eu sou o próximo. Fechei o caderno com as mãos tremendo. O que Lucas tinha se envolvido?
Quem era Bruno? Por que ele falava em sumir como se fosse algo inevitável? Na manhã seguinte, eu fui ao tal café. Cheguei antes das 8. O relógio marcou 8h15, 8h30, 8h50. Nenhum sinal de Letícia. E então, às 9 em ponto, um envelope branco foi deslizado por debaixo da minha mesa. Virei de súbito. Ninguém atrás. Ninguém por perto. Abri o envelope com as mãos suadas. Dentro, uma única frase, impressa em letras pretas. Se você continuar, ele morre. Pare agora. A frase parecia pulsar no papel, como se tivesse sido escrita com sangue em vez de tinta. Se você continuar, ele morre. Pare agora. Senti a garganta fechar. Meu coração disparava como se quisesse sair do peito, correr dali, fugir para qualquer lugar onde a verdade não estivesse me cercando. Mas era tarde demais para recuar. Dobrei o bilhete, guardei no bolso e saí do café tentando não parecer desesperada. Liguei para Júlia imediatamente. Ela atendeu na primeira tentativa. Ana, o que houve? Você já encontrou a Letícia? Não, mas encontrei isso. Contei tudo. Ela ficou em silêncio. O tipo de silêncio que só vem quando o medo invade até quem está de fora. Você precisa ir à polícia agora, ela disse. Isso já passou de um caso de traição, Ana. É perigoso. E talvez não seja só com o Lucas. Voltei para casa tentando manter a mente firme. Mas havia uma sensação. Uma voz que não parava de ecoar na minha cabeça. Você não conhece o homem com quem dormiu por quase 2 décadas. O que havia por trás de tudo aquilo? O que ele sabia que o colocava em risco? O que Carol, ou melhor, Camila, estava escondendo? Antes de ir à delegacia, decidi procurar por Bruno. Aquele nome na carta não saía da minha cabeça. Busquei nos antigos contatos do Lucas. Encontrei um Bruno Maia, último contato de e-mail ativo há mais de 5 anos. Consegui, com um pouco de insistência e ajuda de um colega jornalista da Júlia, um endereço vinculado ao CPF. Era uma pequena casa, afastada, em um bairro antigo da cidade. Fui até lá com o coração na boca. Quando bati na porta, um homem abriu com o rosto assustado. Os olhos fundos, o cabelo desgrenhado, a pele pálida demais para a idade. Você é o Bruno? Perguntei. Ele olhou para mim por um segundo, longo demais antes de responder. Depende de quem está perguntando. Eu sou Ana. Eu era esposa do Lucas. Encontrei seu nome em uma carta dele. Ele desapareceu. E eu acho que você sabe por quê. Ele ficou parado por alguns segundos. Depois abriu a porta e apontou para dentro, em silêncio. O interior da casa era um retrato de paranoia. Janelas cobertas com papel alumínio, nenhuma conexão visível com a internet. 3 fechaduras em cada porta. Lucas nunca contou tudo para você. Contou? Ele disse, enquanto me servia um café que já parecia amargo antes de tocar a xícara. A verdade é que ele se meteu com a pessoa errada. Mas não por amor, por medo. Bruno se sentou e começou a contar uma história que parecia mais um roteiro de um filme que eu nunca escolheria assistir. Camila, ou Carol, era uma mulher envolvente, inteligente e perigosa. Segundo ele, ela havia se aproximado de vários homens ao longo dos últimos anos, todos com o mesmo padrão. Isolados, vulneráveis, emocionalmente instáveis. Mas havia algo além. Algo que Bruno só conseguiu dizer depois de um gole fundo no copo de café. Eles estavam sendo chantageados. Não só emocionalmente. Havia vídeos, documentos, coisas que, se vazassem, destruiriam a vida deles. E alguns pagaram para calar. Outros desapareceram. Você acha que o Lucas está morto? Perguntei, a voz embargada. Bruno balançou a cabeça devagar. Se ela ainda precisa dele, não. Mas se ela achar que ele é um risco... Fiquei ali por mais de 1 hora, ouvindo mais detalhes de uma rede obscura que Lucas nunca teve coragem de me revelar. Quando saí, eu já não era mais a mesma. Não era mais só a mulher traída tentando entender o fim de um casamento. Eu era parte de algo muito maior. Algo sujo. Algo perigoso. Ao voltar para casa, encontrei a porta entreaberta. Travei. Respirei fundo.
Entrei devagar. Júlia! Chamei, só por instinto. Ninguém respondeu. O apartamento estava todo revirado. Gavetas abertas, papéis jogados no chão, armários arrombados. Corri até a gaveta onde estavam guardadas as cartas de Lucas. Vazia, mas em cima da cama, dobrado com precisão, havia um pedaço de pano azul. O mesmo tecido da camisa que Lucas usava no dia em que desapareceu. E preso ao pano, com um alfinete, um novo bilhete. Escrito à mão, com a mesma letra trêmula do primeiro. Último aviso. Ou você para, ou o próximo corpo será o dele. O bilhete parecia pesar mais que o próprio mundo. Eu o lia e relia, tentando entender se aquilo era real ou se minha mente estava começando a colapsar com tudo o que tinha descoberto. Mas o cheiro daquele tecido, o toque, era o dele. Lucas ainda estava vivo, ou pelo menos, tinha estado, recentemente. O medo se transformou em um fogo estranho dentro de mim. Uma mistura de fúria, desespero e uma coragem que nascia do instinto de quem não aguenta mais perder. Peguei tudo o que restava, cópias digitalizadas das cartas, o áudio, o bilhete, o nome verdadeiro dela, o endereço de Bruno, tudo. E fui à delegacia. Dessa vez, me ouviram de verdade. Mostrei tudo ao investigador responsável. Quando ele leu o segundo bilhete, ficou pálido. Ligou para o setor de inteligência da polícia e mandou rastrear o papel, colher impressões, investigar a origem do tecido. Não era mais só um caso de desaparecimento. Era uma ameaça real. Potencial sequestro. Possível rede de chantagem. No meio disso tudo, eu tive que encarar a maior pergunta de todas. Quem era realmente Lucas? Porque por mais que eu o amasse, por mais que nossa história tivesse começado com promessas e beijos sob a chuva, havia partes dele que eu nunca toquei. Naquela noite, voltei à casa da mãe dele. Ela estava mais abatida do que nunca. O pai dele, que sempre foi distante, apareceu. Sério, frio, como se tudo aquilo fosse apenas uma inconveniência. Mas algo nos olhos dele me chamou a atenção. Um desconforto que não combinava com a dureza que ele tentava manter. Quando ficamos a sós, ele me chamou de canto. Você ainda tem aquelas cartas dele? Levaram, mas eu guardei cópias. Ele respirou fundo. Você precisa saber de uma coisa. Lucas, ele teve problemas sérios na juventude, antes de te conhecer. Foi internado, quase ninguém sabe. Tinha episódios de pânico, ansiedade extrema. Chegou a tentar se machucar. Fiquei em silêncio. Isso nunca tinha sido mencionado em quase 20 anos de convivência. Nunca. Mas ele melhorou. Quando te conheceu, ele melhorou muito. Você fez bem pra ele. Só que, depois que aquela mulher apareceu, ele voltou a ter pesadelos. Ele me ligou uma semana antes de sumir. Disse que tinha medo de ser levado, que estavam observando, que ela sabia demais. Eu achei que fosse um surto. Mas agora eu não sei mais. Fui embora em choque. Naquela madrugada, não consegui dormir. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto escuro, sentindo que algo muito maior do que uma simples traição tinha tomado minha vida. Às 3h20 da manhã, o telefone tocou. Número privado. Atendi com a voz engasgada. Do outro lado, uma respiração pesada. Lucas? Silêncio. Por favor, se for você, diz alguma coisa. Mais silêncio. Depois, finalmente, uma frase, quase irreconhecível, como se os lábios tivessem sido costurados por medo. Ela... tá, aqui. A linha caiu. Corri até a delegacia. Mostrei o registro da ligação. Eles conseguiram rastrear a última torre que recebeu o sinal. Um galpão abandonado, na zona industrial da cidade, onde funcionava uma antiga fábrica de tecidos. A operação foi montada em minutos. Viaturas, helicópteros, drones. Mas quando chegaram lá, o local estava vazio. Nada. Nenhum sinal dele. Nenhum rastro de Camila. Só uma cadeira no centro da sala, manchada de sangue seco. Um pedaço de corda no chão. E colado na parede, com fita adesiva, uma fotografia. Lucas, com os olhos vendados, segurando um jornal com a data do dia anterior. A fotografia foi o golpe final.
A prova irrefutável de que ele estava vivo, ou pelo menos tinha estado. O jornal com a data do dia anterior não deixava dúvidas. Ele estava sendo mantido em cativeiro. Mas por quem? Onde? E por quê? As autoridades intensificaram a investigação. Eu fui ouvida de novo. Fizeram buscas em nome de Camila Torres em 3 estados. Nada. Nenhum registro recente. Nenhum rastro no banco. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. Mas eu sabia. Mulheres como ela não desaparecem. Elas se transformam. Mudam de nome. Mudam de rosto. Mudam de história. E esperam o próximo alvo. Voltei à casa onde morei com Lucas. Pela primeira vez desde que ele sumiu, entrei sem o coração em pedaços. Eu queria respostas. E queria entender quem ele era. Mesmo que só restassem vestígios. No fundo do armário, encontrei uma caixa que nunca tinha visto. Estava coberta por uma pilha de cobertores velhos. Dentro, havia um gravador portátil, daqueles antigos, e 3 fitas. Estavam numeradas à mão. 1, 2, 3. Tremendo, coloquei a primeira no aparelho. Apertei play. A voz dele preencheu o quarto. Se você está ouvindo isso, é porque eu não consegui sair. E eu não quero que você me perdoe. Não precisa. Só quero que você saiba que nunca foi falta de amor. Foi medo. Medo do que eu vi, do que eu descobri, do que ela fez. Fechei os olhos e deixei a voz dele me invadir. A Camila, ela começou a me manipular bem antes de você descobrir. Mas não era só sobre mim. Ela queria informações. Me pressionava. Ameaçava. Eu pensei que era só ciúme, loucura. Mas não era. Era controle. Ela tinha arquivos, tinha fotos, tinha vídeos de outras pessoas, coisas comprometedoras, homens que pagavam para que ela sumisse. Eu era só mais um. Até que eu descobri algo que ela não queria que ninguém soubesse. A fita terminou com um estalo seco. Coloquei a segunda. Ele parecia mais desesperado agora. Ela matou o Bruno. Ela disse que se eu contasse faria parecer suicídio, como fez com ele. Mas eu vi. Eu vi o vídeo. Eu vi ela com a seringa. Eu vi quando ele tentou correr e ela... A fita parou abruptamente. Trecho corrompido. Coloquei a terceira. Se ela me encontrar, vai me matar. Mas se você estiver ouvindo isso, Ana, corre. Some. Sai do país. Ela não vai parar. Ela quer sumir de novo. E vai usar o que for preciso. Mesmo você. Foi ali que entendi. Não era só sobre mim. Não era só sobre ele. Era um ciclo. Um padrão. Peguei todas as fitas. Entreguei à polícia. Foi aberta uma investigação federal. O caso se espalhou pela imprensa. Meu rosto apareceu em reportagens. Minha dor virou manchete. Mas nada. Nada trouxe ele de volta. Passaram-se 3 meses. O caso esfriou. Nenhuma pista nova. Nenhuma denúncia. Nenhum sinal de Camila. O tempo parecia corroer as esperanças. E eu, aos poucos, fui tentando reconstruir algo do que sobrou de mim. Voltei a trabalhar. Me afastei das redes. Comecei terapia. Passei a escrever. Todas as noites. Pequenas cartas que nunca seriam entregues. Como se, de alguma forma, as palavras pudessem encontrar o caminho que ele não conseguiu voltar. Até que uma carta chegou para mim. Sem remetente. Sem carimbo. Apenas deixada embaixo da porta, dobrada com cuidado, como as antigas cartas de amor. Dentro, havia uma folha em branco e uma única linha no final da página. Você ainda acredita que sabe o que aconteceu? E presa ao papel, uma mecha de cabelo castanho. O mesmo tom do cabelo dele. Respirei fundo. Senti o chão girar devagar e entendi. A história ainda não tinha acabado. Se essa história te prendeu, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas histórias impactantes toda semana. Comente abaixo. Você perdoaria uma traição se descobrisse que a pessoa estava sendo manipulada?